novamente da alegria, né, de estar aqui, compartilhando dos irmãos dessa palavra, a pedido do pastor Anderson, com muita satisfação eu estou aqui novamente, presbítero Tiago, bem-vindo à página da igreja, deixem suas mensagens, espero que todos me ouvem agora corretamente, e vamos começar então. Irmãos, eu falava que eu quero, essa noite, compartilhar uma experiência pessoal que eu tive na minha empresa, na empresa onde que eu trabalho. Uma experiência que realmente mudou a minha vida, mudou, de certa forma, a minha vida. E eu gostaria de compartilhar essa experiência e também encorajar os irmãos a fazer a mesma exercício, passar pela mesma experiência que eu passei. E é o que eu gostaria de fazer nessa noite. Pois bem, na empresa onde eu trabalho, há um programa de mentores e mentorados, um determinado grupo de pessoas, geralmente pessoas mais sêniores da empresa, elas são, então, mentores de outras pessoas, e eu tive o privilégio, então, de ser mentorado durante um ano por uma pessoa, um indiano, e ele me passou valiosas lições nesse um ano, e uma dessas lições, como eu disse, de certa forma mudou a minha vida, mudou algumas coisas na minha vida, e eu gostaria de refazer esse exercício agora com os irmãos e compartilhar essa experiência que eu tive. Todos me ouvem, ok? Então vamos lá. Nesse exercício que eu tive lá com esse meu mentor, o indiano, ele me pediu para ler uma parte de um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escrito pelo americano Stephen Covey. Pois bem, nesse livro, uma parte dela diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos aqui. Fala o seguinte: para ler as próximas páginas, por favor, não são tantas páginas assim, mas para ler as próximas páginas, por favor, providencie um lugar onde possa ficar sozinho e evite ser interrompido. Tire tudo da cabeça, a não ser o que estiver lendo, é o convite que farei. Não se preocupe com seus compromissos, negócios, família ou amigos. Apenas abra sua mente e me acompanhe de perto. Construa uma imagem mental da sua pessoa, comparecendo ao enterro de um ente querido. Com os olhos da mente, observe enquanto guia até o local do velório, estaciona o carro e sai. Conforme entra no prédio, nota as flores, a música suave do órgão. Você repara nos rostos dos amigos e da família à medida que entra. Sente que todos compartilham a dor da perda e a alegria de terem conhecido aquela pessoa. Tudo isso é irradiado pelo coração dos presentes. Quando você caminha pelo local e entra dentro e olha dentro do caixão, de repente dá de cara com você mesmo. Este é o seu velório daqui a 3 anos. Todas aquelas pessoas vieram homenageá-lo, demonstrar o amor e o carinho que sente. Ao sentar-se e aguardar o início do serviço fúnebre, você olha para o programa em suas mãos. Há 4 oradores. E aqui apenas um parênteses, escrito por um americano. Então, lá os velórios são de forma diferente. Há oradores, pessoas que então falam nos funerais e fazem discursos nesses funerais. Então, é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Haverá 4 oradores. O primeiro é alguém da sua família, imediata e ampliada, filhos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos. O segundo orador é um dos seus amigos, alguém que pode dar uma ideia de quem você era como pessoa. Lembre-se que esse é o nosso funeral daqui a 3 anos. O terceiro orador tem origem em seu meio profissional ou local de trabalho. E o quarto pertence à sua igreja ou organização comunitária a qual pertence.
Agora pense profundamente. O que dirão esses oradores sobre você e sobre sua vida? Qual o tipo de marido, esposo, pai ou mãe que gostaria que fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo? E de colega de serviço? Que tipo de caráter você gostaria que eles tivessem descrito? Quais as contribuições e conquistas que gostaria de ver recordadas? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta. Qual o papel que gostaria de ter desempenhado na vida delas? Pois bem, queridos, eu precisei fazer esse exercício, eu de fato precisei escrever as 4 pessoas aqui que iriam discursar no meu próprio velório. Um amigo, alguém da família, alguém do trabalho e alguém da minha igreja. E eu preciso confessar quão difícil foi escrever esses discursos, porque inevitavelmente nós nos deparamos com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, e apesar de em velórios enfatizarem muito as qualidades daquele que morreu, mas nós não deixamos também de, às vezes, lembrar dos defeitos, das coisas ruins que nós temos. E isso me fez perceber algumas coisas na minha vida e eu precisei, então, mudar alguns hábitos que eu tinha e isso me ajudou bastante. Foi muito difícil, foi uma experiência muito difícil. Mas notem que o exercício fala o seguinte, que esse velório, o nosso próprio velório, seria daqui a 3 anos. Ou seja, ainda teremos um tempo, não é... O velório não é amanhã, mas é daqui a 3 anos. Então, temos esse tempo para nos moldarmos, para nos prepararmos, afinal, para a nossa morte. E o segundo aspecto importante é que o discurso precisa ser aquilo que você vai escrever no papel, aquilo que você gostaria que as pessoas falassem, não exatamente aquilo que você é agora, mas aquilo que você gostaria de ser daqui a 3 anos. E quando você escreve isso no papel, você percebe o quão importante é nós percebermos as pequenas coisas da vida. Dificilmente alguém vai no discurso e vai falar das realizações profissionais de alguém, mas sim falar da forma como essa pessoa se relacionava, o quão amorosa ela era, quão generosa ela era. Então, nós percebemos, diante desse exercício, que tudo aquilo que muitas vezes nós lutamos para conquistar na nossa vida profissional, ficar rico, crescer na empresa, tudo isso é frágil, tudo isso é pequeno, e nós percebemos o que, de fato, é realmente importante na nossa vida, que a nossa família, é a nossa vida comunitária na igreja, é sermos pessoas tranquilas, sermos pessoas calmas. Ninguém quer ser lembrado como alguém que é mal-humorado, alguém que é mesquinho, alguém que é nervoso, estourado, né? Então, as nossas qualidades principais não estão relacionadas, aquilo que a gente quer não está relacionado a riquezas materiais e nada disso. Quando eu tenho a oportunidade, não é um privilégio, é uma oportunidade difícil de ir num velório ou até mesmo num cemitério, eu costumo ver as lápides das pessoas e fico imaginando, né, a história dessas pessoas. Né? A gente olha pessoas jovens, pessoas velhas, e a gente não sabe a história dessas pessoas, o que elas passaram, né, quais foram as experiências daquela pessoa, como ela é lembrada.
Então, é importante que nós pensamos na morte também. É muito comum nós pensarmos apenas na vida, fazermos planos, viver a nossa vida como se a morte não existisse, mas inevitavelmente ela chega para todos nós. Isso é algo inevitável. Então, devemos sim falar da morte. É um tema não tão comum nos nossos dias, mas devemos falar sim da morte, porque ela, infelizmente, acontecerá para todos nós. Algumas pessoas têm medo da morte, algumas pessoas não têm fobia, né? Existe até a fobia da morte, de você morrer ou até ter um ente querido seu que venha a falecer. Todos nós temos medo da morte, isso é normal, até porque se não tivéssemos medo da morte, seríamos totalmente irresponsáveis. Mas sei que não devemos temer a morte. Somos filhos de Deus e a palavra de Deus diz que a morte é o encontro com Deus, da onde o corpo voltará ao pó e o espírito encontrará a Deus. Então, essa noite eu gostaria de que os irmãos refletissem sobre essas coisas, né? Sobre quão importante é alimentarmos os nossos relacionamentos, quão importante é cuidarmos das pessoas que estão à nossa volta, quão importante é corrigirmos algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Alguns hábitos ruins, como eu disse, do mau humor, do pessoa que tem pavio curto, tudo isso precisa ser treinado, né? Um hábito que ele se repete muitos dias, ele vira um hábito, né? E a gente deve alimentar então hábitos sadios. Quando falamos de morte, temos que lembrar aquilo que Jesus falou a respeito da morte. Isso está lá em João 11. João 11 diz o seguinte: João 11, 25, João 11, 25 e 26, diz o seguinte: Jesus falando na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o próprio Jesus é o dono da vida. O próprio Jesus é o pão da vida. E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o relato de Lázaro, relato do homem que morreu, e Marta e Maria eram muito próximos de Jesus. O texto de João 11 mostra isso. E Jesus, sabendo da enfermidade de Lázaro, ainda espera 2 dias até encontrá-lo. E quando chega lá, ele já havia morrido, já estava morto há 4 dias. E quando Marta o encontra, ela fala que quando Marta o encontra, Marta, irmã de Lázaro, disse: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta aqui não estava duvidando de Jesus ou cobrando para que ele estivesse mais cedo naquele local, mas sim crendo que Jesus era o dono da vida. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus fala isso então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus usa essa passagem de João 11 para demonstrar então todo o seu poder e demonstrar que de fato ele era o Filho de Deus. Tanto que depois que ele fala essas coisas, Marta diz, Marta, irmã de Lázaro: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Mesmo Marta estando num momento de tristeza, de luto pela perda do seu irmão, ela ainda não aqui vem cobrar Jesus da falta da ação de Jesus antes de Lázaro morrer, mas ela vem declarar aqui toda a sua fé. Então, mesmo no momento de luta, de morte, de tristeza profunda, ela se volta para Jesus. Ela não, Marta aqui é a protagonista dessa história, não é Lázaro, aquele que ressurgiu, mas sim é Marta, porque ela, mesmo diante dessa luta e dessa tristeza profunda que ela sentia, ela se volta para Jesus e diz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E Jesus usa essa passagem, Jesus traz Lázaro de volta à vida para mostrar àquele povo que ele era de fato o Filho de Deus. A resposta de Marta para o seu luto não foi a revolta, não foi o afastamento de Deus, mas sim foi a proximidade com Jesus. Apesar de estar vivendo um momento de luto, isso é fato que quando um ente querido nosso parte, nós sentimos sim tristeza, nós choramos, isso é natural, isso é necessário. Mas quando isso acontecer, nós temos que crer nestas palavras de Jesus, porque ele mesmo nos consola diante da morte, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que traz os mortos de volta à vida. Jesus é aquele que transforma os elementos da natureza, a água em vinho, e ele é todo-poderoso. Ele é o próprio Filho de Deus, e Marta declara isso. Marta tem a fé em Cristo Jesus. Meus queridos, eu encerro por aqui, agradeço aos irmãos, peço novamente perdão pelos problemas técnicos com o áudio. Eu vou dar uma pequena passada aqui, eu estou sem a minha assistente hoje, mas pretendo dar uma lida aqui nas mensagens. Rose Andrade, Fabrício, Leonilda, Aline, aí vários irmãos aqui falando do áudio, Leonilda, Maria Efigênia, Max, presbítero Max, saudades de vocês, também estamos com saudades, Max, Eladir, enfim, vários irmãos aqui mandando suas mensagens, e gostaria também de agradecer aqui publicamente ao pastor Anderson, à Aline, por essa iniciativa de trazer essas mensagens online. Eu já o agradeci, já o elogiei pessoalmente, já por telefone, ou melhor, já fiz isso também em uma reunião do conselho, e aqui faço também publicamente. Agradeço ao Fabrício, a Marília. A propósito, Marília está de aniversário hoje, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Queria também agradecer ao Wellington, a William, também lá, que contribuiu com o louvor lá da Irlanda, direto da Irlanda. Todos esses irmãos que estão se esforçando para que possamos nos manter alimentados todos os dias. E eu só tenho que agradecer, pedir a Deus que continue abençoando as vossas vidas, ao pastor Anderson, dê a ele sabedoria, dê a ele força, e ele não está de férias, ele está trabalhando a todo vapor, todo dia está trazendo uma mensagem, e somos gratos a Deus pela vida dele, pela Aline. E vamos encerrar então com uma oração e nos despedimos então. Querido Deus, Pai de amor, obrigado, Pai, por esses momentos de comunhão, Pai, mesmo online, ó Deus, mesmo à distância, podemos ainda manter os nossos laços, manter o nosso amor fraternal,
Amor esse, ó Deus, que Tu mesmo nos ensinou, Tu mesmo nos capacita, ó Pai, para amarmos os nossos irmãos. Obrigado pela Igreja Presbiteriana de Blumenau, pela Igreja Presbiteriana espalhada por todo o Brasil, pelo conselho dessa igreja, pelo pastor Anderson, por todos os membros, ó Pai, esteja abençoando a vida deles, abençoando os seus empregos, ó Pai. Sabemos das dificuldades econômicas que esse vírus, ó Pai, possa estar causando na vida desses irmãos, e por isso pedimos, ó Deus, e rogamos as Tuas bênçãos na vida deles, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza e nos dê sabedoria, ó Pai. Sabemos, ó Pai, quão difícil é estarmos distantes, ó Deus, quão difícil é não podermos abraçar os nossos irmãos, não mantermos uma comunhão mais próxima, ó Pai. Nós sabemos que tudo é plano do Senhor e tudo está no Teu controle, ó Pai. Nada foge das Tuas mãos. Ó Pai, obrigado pelos ensinamentos, ó Deus, que Tu nos dá a respeito da vida, a respeito da morte. Pai, que essas reflexões, ó Deus, possam transformar os nossos seres, transformar o nosso coração, ó Pai, que possamos cada vez mais lembrar que Tu és o pão da vida, Tu és aquele dono da vida, ó Pai, e aquele que, ó Deus, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, está assentado à direita de Deus Pai, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado. Pedimos que continue nos abençoando nessa semana de trabalho, Pai. Pedimos que abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado e até a próxima. Amanhã o pastor Anderson está de volta. Um abraço.